Eclesiastes capítulo 5, versículos de 1 a 7. Eclesiastes capítulo 5, os 7 primeiros versículos. Estamos quase na metade do livro, irmãos. Um dia, pela graça de Deus, iremos terminar. Eclesiastes 5, versículos de 1 a 7. O tema da mensagem de hoje é: eu não quero um culto emergente. E durante a mensagem, de explicar a você o porquê que nós, presbiterianos, não queremos um culto emergente. Deixa aberto versículos de 1 a 7, e como temos tido costume, no decorrer da mensagem, nós iremos para o texto, explicaremos e ao final iremos aplicar esse texto para a nossa realidade, para a nossa vida. Você já saiu de um culto e alguém lhe perguntou: meu irmão, você gostou desse culto? Sim ou não? Vamos lá, gente, confessa o pecado, vai. Sim ou não? Sim, né? Ou até mesmo você já saiu pensando: olha, esse culto de hoje não foi muito bom não, hein? Esse culto foi chato, foi enfadonho, foi cansativo. Ou pior ainda, às vezes você convida alguém para cultuar ao Senhor na igreja, e aí você fica pensando: será que os meus convidados ficaram satisfeitos com o culto hoje? Infelizmente, queridos, essas perguntas, de vez ou outra, nós fazemos, ou pessoas lançam até nós, apontam para um tipo de culto que tem como premissa principal que quem tem que ser agradado no ato de cultuar não é Deus, mas é justamente o homem. E existe um movimento denominado evangélico que se chama Igreja Emergente, que defende esse tipo de culto, um culto que é voltado muito mais para entreter o homem, agradar o homem, do que literalmente para agradar o Senhor. Desculpe, irmãos, as crianças não podem ficar sem ter um momento de culto delas também. Não, elas estão cultuando conosco, então as crianças agora elas vão se retirar, ok? Apesar que eu acho que já saiu quase todo mundo, hein? Elas vão dar sequência ao culto delas, ouvindo a mensagem na linguagem delas. Não temos? As crianças já saíram? Ato falho, viu? Desculpa, Mariana. Vamos lá, retornando. O movimento da Igreja Emergente, querido, surgiu nos Estados Unidos, lá no final da década de 1990. E até que começou com uma tentativa até certo ponto salutar, boa, que era tentar fazer com que a igreja fosse relevante na cultura pós-moderna. Esse movimento, ele busca modificar a igreja para adaptá-la à sociedade atual. E aí, o grande problema é que, para isso, esse movimento se coloca em oposição às raízes do cristianismo. A ideia de emergente se relaciona justamente com o surgimento de uma igreja destinada a uma geração de pessoas com muito pouco apego à igreja. Então, só para você entender, é uma igreja para quem não tem interesse em ser igreja. Então, é uma igreja adaptada ao usuário, orientada para o consumidor. Então, o princípio regulador do culto emergente, logicamente, tem que ser o cliente, logicamente, tem que ser o homem. E aí, os seus gostos, os seus desejos e suas vontades são colocadas em ênfase. Então, movidos por essa crença, as igrejas emergentes dão ao culto ao Senhor o formato que acham mais convenientes, criadas segundo, na maioria das vezes, o bel prazer dos seus líderes. E geralmente o culto nas igrejas emergentes é um culto com inovações, com luzes, shows, dramatização, em que a verdade é irrelevante, pois o que importa é o visitante ser entretido, gostar e voltar. É um culto em que as necessidades temporais e pessoais do ouvinte são mais importantes que as necessidades atemporais, como salvação, redenção, justificação. Na igreja emergente, acredita-se que a adoração a Deus, o culto a Deus, pode ser realizada conforme bem entendem os seus adoradores.
Mas esse erro decorre justamente da falta daquilo que nós, na teologia, chamamos de princípio regulador do culto, segundo o qual somente Deus pode determinar o modo como ele deve ser cultuado, como ele deve ser adorado. Esse princípio, o princípio regulador do culto, parte da verdade de que Deus revelou na Bíblia como quer que o homem, bem como serve para levar o homem a ter um entendimento correto da seriedade de como cultuá-lo, da forma que devemos cultuá-lo e como devemos nos colocar diante dele. E Salomão, meus irmãos, Salomão sabia dessa realidade. Esse texto, no capítulo 5, versículos de 1 a 7, que nós iremos ler daqui a pouco, ele afirma: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E no versículo 2, ele ainda ratifica: pois Deus habita nos céus e tu na terra. Eclesiastes nos ensina que não devemos e nem podemos nos achegar diante de Deus da forma que desejamos, mas é do jeito que ele determina. Até o capítulo 4 de Eclesiastes, o sábio tem nos ensinado que Deus ele concede uma vida de alegria e prazer. Todavia, até agora, Salomão nada havia nos falado se esse Deus pode ser adorado ou cultuado. Contudo, essa resposta nós encontramos agora, nos versículos de 1 a 7, em termos de casa de Deus, obediência, votos, sacrifício e temor. Salomão aponta para a ideia de culto. Mas existem alguns perigos que Salomão também nos mostra no decorrer desses 5 primeiros capítulos. Se nós lembrarmos o capítulo 3, versículos de 1 a 8, Salomão nos mostra que Deus está nos céus como o Senhor do templo. É Ele que controla todas as coisas, é Ele que determina todas as coisas. Os versículos 16 a 22 do capítulo 3, ele nos mostra que Deus é um juiz, que há de julgar todas as ações, palavras que os homens proferem. O que Salomão vai nos mostrar nesse capítulo, e aí tentando entender o contexto como um todo, é que Deus não pode ser cultuado de qualquer forma, como tem acontecido em alguns cultos das igrejas emergentes. Eu chamo a sua atenção para o primeiro versículo, que é o primeiro ponto que quero trabalhar com você, do porquê que eu não quero um culto emergente, não quero render ao Senhor o culto emergente. O versículo 1 vai nos mostrar porque o culto não pode ser algo trivial. E aí Salomão nos fala no versículo 1: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Salomão começa fazendo uma advertência: guarda o teu pé, ou vigia os teus passos, dando a ideia no hebraico aqui de cuidado onde pisa. Esta expressão, ela até que é comum na nossa cultura. Quando você vai em um shopping, geralmente tem aquelas plaquinhas: cuidado, chão escorregadio. Geralmente essa placa em um shopping está nos alertando a respeito de um perigo potencial. Ela está dizendo: olha, fique atento. É fato que no texto de Eclesiastes 5, não diz respeito por onde você anda, mas sim uma advertência sobre onde você está entrando. A tradução da Bíblia, Nova Versão Internacional, afirma do versículo 1 o seguinte: quando for ao santuário de Deus, seja reverente. E aqui a expressão casa de Deus é uma referência ao templo de Salomão, construído lá no século X a.C. E você tem que entender que para o judeu ir à casa de Deus ou templo não era ir em qualquer lugar ou para fazer qualquer coisa. Na cultura de Salomão, para um israelita piedoso, ir ao templo era o ponto principal de devoção, pois o templo era um lugar sagrado que simbolizava a santidade e a glória de Deus entre o seu povo. Um israelita nunca entrava no templo de qualquer forma. Ir ao templo para ele não era algo trivial, não era algo banal. Por isso essa advertência de Salomão sobre a postura quando alguém vem à casa de Deus. Se fosse hoje, Salomão estaria dizendo: fique atento quando você for à igreja. Isso parece algo estranho para a nossa cultura.
Porque raramente nós somos avisados que devemos levar a sério o ato de cultuar a Deus em sua casa, na igreja. A nossa cultura evangélica não leva muito a sério o culto prestado a Deus. A nossa cultura tende a pensar que o importante é cultuar a Deus, mas a forma que se cultua é irrelevante. Assim, Eclesiastes está nos levando a pensar que vir à casa de Deus para cultuá-lo não é algo trivial, não é algo rotineiro, não é algo banal. É certo que, por mais que façamos isso todos os domingos, o sábio nos adverte da seriedade deste momento que estamos, nesse exato momento, participando. Mas é triste constatar que nós temos perdido esse senso de importância, de sublimidade do local e do momento de culto. Nós perdemos a noção que o culto é um encontro entre o seu Senhor e o seu povo. Nós perdemos a noção que quando a igreja se reúne em nome de Cristo, Ele se faz presente. Infelizmente, nós vivemos numa geração onde as pessoas, elas para se dirigirem à igreja, para se colocar diante do Senhor, elas se vestem relaxadamente. Se vestem com bermudas, camisetas regatas, bonés. Você fala, isso é pecado? Diga, quem está dizendo isso é o Hélio, não é as escrituras sagradas. Mas eu queria que você pensasse em algo, que você refletisse em algo. Quando você é convidado para um casamento, você se preocupa com a roupa que você vai? Se você está para um casamento, você vai de bermuda? Vai de regata? E você não vai porque você demonstra respeito para com as pessoas que está convidando você. Mas a pergunta que faço para você refletir é: o porquê que na casa de Deus nós não temos que ter o mesmo respeito e reverência através das vestes que usamos? É claro que nós não sacralizamos as paredes desta igreja, mas quando nos reunimos como igreja, Deus se faz presente, fazendo deste momento e local algo totalmente extraordinário. E com as roupas nós externalizamos uma atitude do nosso coração, a seriedade do momento. Porém, o sábio nos mostra que o culto nunca é uma atitude passiva, mas envolve a participação da congregação, a nossa participação. Por isso ele diz que chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Salomão admoesta que ouvimos pouco e falamos muito. E a palavra ouvir é shema, que no Antigo Testamento aponta para ouvir com obediência. Deuteronômio 6 nos mostra isso. Logo, sacrifícios de tolo, nesse contexto, refere-se ao muito falar desprovido da prática. A ideia de pessoas que se aproximam de Deus com suas palavras, com seus ritos, mas sua vivência diária é oposta aos ritos e confissões que verbaliza. Logo, Salomão nos diz, ouvir é melhor do que a participação formal na oferenda de sacrifícios. E a verdade é que quando nós entendemos a sublimidade da presença daquele que cultuamos, com certeza iremos querer ouvir mais e falar menos. Isso é o que a teologia bíblica reformada ensina, ou seja, que a palavra de Deus ocupa o lugar central no culto, visto que através dela Deus fala e o seu povo escuta. Todavia, um dos graves problemas hoje é que, na maioria das igrejas, as pessoas querem falar mais do que ouvir a voz de Deus. Posso dar um exemplo para você. Existem algumas igrejas que o louvor é colocado no patamar que tem proeminência sobre a palavra. O louvor nós entendemos que é uma forma de participarmos do culto, é uma forma de falarmos. Mas existem igrejas que a pregação da palavra fica em segundo plano e a música ocupa a centralidade. Em muitas igrejas o povo canta tanto
que não existe o tempo para ouvir o sermão. Porque quando o pastor vai pregar, já ficou tarde. E assim o povo vai embora sem ouvir a palavra de Deus. Vivemos em uma época que para muitos cristãos, cantar corinhos ou hinos é a coisa mais importante que um seguidor de Cristo pode fazer em um momento de culto. Mas Salomão está nos mostrando, não. O ouvir é melhor do que o falar. Mark Dever, em um dos seus livros, relata que um dia estava ministrando em um seminário da formação de pastores sobre o puritanismo. E ele enfatizou que no culto puritano, geralmente, eles dedicavam 2 horas apenas para o sermão. Então um aluno, provavelmente no primeiro ano, indignado perguntou, mas quanto tempo os puritanos deixavam para a adoração? E Mark Dever então respondeu que ouvir a palavra de Deus é adoração. E que muitos protestantes ingleses dos séculos passados acreditavam que a parte mais importante de um culto era ouvir a palavra de Deus em sua própria língua, uma liberdade obtida pelo sangue de vários mártires, e corresponder a ela com o nosso viver. Ter ou não ter tempo para cantar, embora não fosse algo totalmente significante, era algo de pouco interesse deles. O que os puritanos entendiam, e o que nós temos que entender, é que no ato de culto, ao nos aproximarmos de Deus, nós devemos falar pouco e ouvirmos mais. Salomão segue, versículos 2 e 3, e aí eu quero mostrar para você o segundo ponto do porquê que nós não devemos querer um culto emergente. E o segundo ponto, porque nós não queremos um culto emergente, é porque o culto não pode ser antropocêntrico, ou seja, não pode ter o homem como centro. Ele diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresses, nem seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Salomão começa, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E boca e coração são expressões no hebraico da consciência de uma pessoa. A boca é apenas o órgão que expõe aquilo que o coração comanda, pois o coração é o centro volitivo do homem. Logo, a demonstração de Salomão é para ter cuidado com o que pensa e fala, pois as palavras descuidadas são reflexo do que se passa no íntimo, porque é o coração que manda a boca pronunciar uma palavra. Um tradutor chamado Moffat traduziu essa parte da seguinte forma: jamais permitas que o teu coração te precipites em palavras. No versículo 3, citando um provérbio dos seus dias, o sábio nos adverte sobre a necessidade do raciocínio na hora do culto. Salomão está destacando que, às vezes, em momento de culto, nossas palavras são vazias de significado, sem entendimento, assim como o cansaço produz sonhos sem sentidos. Porém, essa demonstração é por conta daquilo que está escrito no versículo 2, por conta da grandeza daquele a quem nós prestamos culto. E ele vai dizer, pois Deus está nos céus e tu na terra. Céus no Antigo Testamento aponta para a habitação de Deus. Mas neste contexto assume um lembrete da grandeza de Deus. Eclesiastes quer comparar a habitação do homem com a de Deus, e aqui ele ressalta então a transcendência de Deus. Ou seja, há uma enorme distância moral entre Deus e o homem. Por isso o homem deve ser cuidadoso no seu procedimento diante de Deus. O aviso de Salomão aqui é muito parecido com aquela situação quando você é criança e geralmente seu pai te perguntava alguma coisa e você respondia num tom de voz muito alto. Aí seu pai dizia, baixa o tom de voz, não está falando qualquer um, está falando com seu pai. É mais ou menos a ideia que Salomão nos traz aqui. O sábio está nos lembrando que no ato de cultuar, nós não estamos falando com qualquer pessoa, mas estamos falando com o nosso Pai Celeste. E mais uma vez, queridos, aqui eu tenho que enfatizar que nós precisamos resgatar essa seriedade de se estar na presença do sagrado.
A familiaridade excessiva com o sagrado acaba sendo prejudicial, porque o nosso respeito e reverência diante de Deus, ele acaba sendo atingido. Nós precisamos entender que quando cultuamos a Deus, nós não estamos na presença de um amigo chegado, de um brother, do cara lá de cima. Não! Quando nós cultuamos, nós estamos diante do Deus infinito, eterno, imutável, mais temível do que falsos deuses, como nós cantamos nessa noite. É fato que Ele também é um Deus cheio de bondade, de amor, amigo, fiel e Pai. Porém, esse Deus a quem nós cultuamos, espera que o levemos a sério como a principal autoridade sobre a nossa existência. É por isso que o culto, ele deve ser sempre centrado em Deus, que está nos céus, e nunca no homem, que está na terra. Assim entendemos que quem deve ser agradado no culto é aquele a quem o culto é dirigido, ou seja, Deus. Portanto, para tornar o culto mais agradável para quem dele participa, o que nós temos visto é que algumas igrejas têm introduzido elementos puramente mundanos. E é engraçado como que ler Eclesiastes nos faz ver como que a história ela acaba se repetindo. Lembra que Eclesiastes nos falou que não há nada de novo debaixo do sol? E é verdade. Spurgeon, no século XIX, ele já alertava a igreja sobre isso. Em um dos seus escritos, diz que o novo método consiste em incorporar o mundo à igreja e, deste modo, incluir grandes áreas em seus limites. Por meio de apresentações dramatizadas, os pastores fazem com que as casas de oração se assemelhem a teatros. Transformam o culto em shows musicais e os sermões em arengas políticas ou ensaios filosóficos. Na verdade, eles transformam o templo em teatro e os servos de Deus em atores cujo objetivo é entreter os homens. Spurgeon, no século XIX, já dizia: até quando a igreja vai entreter os bodes e passar a apacentar as ovelhas? Em nosso país, infelizmente, quase todas as igrejas adotaram um padrão de culto centrado no homem. O homem que está na terra é que deve ser agradado, e não Deus que está nos céus. As pessoas esperam que cada parte do culto satisfaça algum desejo ou necessidade particular, pessoal, pois o sentir-se bem, a satisfação pessoal, conta muito mais do que agradar a Deus. Este culto antropocêntrico dos nossos dias não pensa primeiro em Deus, ou como ele deseja ser adorado, mas no ser humano, e como ele pode se sentir melhor no culto. Reverendo Hermstein afirma que o culto não visa agradar pessoas ou satisfazer os nossos desejos pecaminosos de apresentar um show culto. O culto é oferecido a Deus conforme as próprias prescrições divinas, e Ele mesmo julgará a nossa oferta. Deus, e somente Deus, deve ser o centro do nosso culto. E é Ele mesmo, em Sua palavra, quem estabelece os princípios e normas para esse ato. A Confissão de Fé de Westminster, símbolo de fé da nossa igreja, capítulo 21, seção 1, fala sobre isso. Destaca que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Assim, se perdermos de vista que Deus está nos céus e nós na terra, o nosso culto não passará de palavras vazias, direcionadas a criaturas e nunca ao Criador. Chama a sua atenção ainda para os versículos 4 a 7, onde nós vemos aí o terceiro ponto dessa mensagem. Por que nós não queremos um culto emergente? Porque o culto ele não pode ser reverente. Versículos 4 a 7, sim, está escrito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua palavra te faça culpado.
nem digas diante do mensageiro de Deus que foi em advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim porém também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus. Esse texto especificamente fala sobre voto. E voto era um compromisso assumido com Deus. E segundo Salomão, quem assumiu deve cumpri-lo. Um comentarista, explicando sobre voto, nos diz que voto no antigo Israel era uma promessa feita a Deus, que poderia ser feita através de uma oração suplicando bênçãos, ou uma expressão espontânea de gratidão. Poderia tomar a forma de uma promessa de lealdade, oferta alçada ou dedicação de algo. A lei sobre votos, quando você vai em Números 30, Deuteronômio 23, nós vamos ver que ela está explicitada. E trata do cumprimento dos votos no mesmo teor de Eclesiastes. Por isso a conclusão de Eclesiastes é que votar e não cumprir é coisa de tolo. Ou seja, cuidado com aquilo que você se compromete perante Deus. Esses votos não podem ser feitos de forma irreverente, pois foram feitos diante de Deus. E em nossa vida, naturalmente, nós fazemos votos solenes. Na igreja, na profissão de fé, nós votamos aqui na frente que seremos fiéis à igreja, ao governo da igreja, à doutrina da igreja. No batismo dos filhos, nós votamos diante de Deus que iremos educá-los na disciplina do Senhor, nós iremos trazê-los à igreja. No casamento, juramos ser fiel à esposa ou ao esposo até que a morte os separe. Todavia, pela lógica de Salomão, nós já temos um indicativo de que esta realidade não mudou hoje. Votos são constantemente quebrados. Mas um voto deve ser cumprido e não se deve dar desculpas quando falhar. É isso que Salomão está nos ensinando. A versão King James traduziu muito bem esse versículo 6, dizendo: não permitas, pois que a tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi o engano. Naquele contexto, o mensageiro era o sacerdote ou um funcionário religioso do templo que era enviado para cobrar um voto. Logo, quando você ofertava ou você votava uma oferta ao sacerdote do templo e você não fosse lá cumprir o seu voto, o sacerdote enviava um mensageiro para cobrá-lo. Era mais ou menos como se fosse o SPC naqueles dias. Alguém ia bater na sua porta para cobrar o seu voto. Eclesiastes nos ensina que quem não cumpre o voto não deve se desculpar diante de Deus, nem se desculpar dizendo que foi engano. A seriedade dos votos quebrados diante de Deus é retratada por Salomão ao afirmar que isso traz a ira de Deus sobre o tolo que faz um voto e não corre para cumpri-lo. O sábio nos ensina que o tolo induz a si mesmo a pecar, pois fala demais, assumindo votos que não deveriam ser feitos. Por isso a conclusão lógica de Salomão é: o melhor mesmo é não fazer votos, pois se você o fizer, cumpra-os. Nós somos mestres para fazer votos, geralmente na virada do ano. Somos mestres, virada do ano, Senhor. E nós sempre colocamos o nome do Senhor. Senhor, este ano eu prometo que vou emagrecer. Eu nunca falo isso porque isso nunca acontece. Mas geralmente fazemos votos. E nós nos preocupamos muito em cumpri-los. Salomão está dizendo: olha, você não passa de um tolo. Conta essa história de um idoso que foi passar o seu negócio bem-sucedido para o seu filho. E o seu filho então perguntou: pai, qual que é o segredo do sucesso para que eu possa dar continuidade a esse negócio? E o seu velho pai então respondeu: seja íntegro e sábio. E aí então ele retrucou: pai, mas como assim? Aí o pai respondeu: olha, seja íntegro. Se você prometer que vai entregar na quarta-feira de manhã, então entregue na quarta-feira de manhã. E aí o jovem então perguntou: mas pai, e a sabedoria? E o pai respondeu: ora, nunca prometa que vai entregar.
Nunca prometa. Porque se você prometer e não entregar, você é um tolo. Por isso, no versículo 7, Salomão ensina que devemos agir diferente dos tolos, não votando apressadamente. Nós não podemos tratar Deus de qualquer forma, pois Deus demanda seriedade e por isso nós somos exortados a temê-lo. Salomão, ele termina essa passagem dizendo: teme ao Senhor. Isso significa respeito, reverência. Eclesiastes começa falando sobre o respeito que se deve ter quando for ao lugar de adoração e conclui também com o imperativo dizendo: teme a Deus. Mas o que é ser temente a Deus? Há um rabino chamado Harold Kushner, responde dizendo que o medo nos afasta de Deus, mas a reverência nos aproxima dele. Logo, a reverência ou temor é uma mistura de admiração com desejo, pois quando reverencio alguém, eu admiro esse alguém, até desejo ser como esse alguém. O culto a Deus está justamente nesse contexto de temor, de reverência e admiração da pessoa de Deus, que nos leva a direção a Ele. Existe aquele medo de chegar perto, mas não é um medo que nos faz fugir da presença de Deus. É um medo reverente que nos faz desejá-lo. Reverência, temor, é você entender a grandeza de Deus e ao mesmo tempo que você deseja e o admira, você tem medo de ser esmagado por sua grandeza e infinitude. O pastor americano Eugene Peterson, ele define extraordinariamente para mim o que é temor. Ele afirma que quando nos vemos inesperadamente na presença do sagrado, nossa primeira reação é parar em silêncio. Nós não fazemos nada, nós não dizemos nada, tememos nos intrometer acidentalmente, tememos dizer algo inapropriado, mergulhamos em mistério, nos aquietamos, nos calamos, com todos os sentidos em alerta. Isso é o temor do Senhor. E é esse temor que infunde em nós o desejo de obedecê-lo em todo tempo e em todo lugar. É o temor de Deus que semeia em nós o anseio de cultuá-lo, querendo agradá-lo. Salomão está nos levando a pensar sobre a seriedade com que devemos nos portar diante de Deus. E sinceramente, irmãos, eu não sei se nós temos essa seriedade toda ao nos colocarmos diante da presença de Deus em momento de culto. Nós não nos importamos em chegar atrasados. Nós não nos importamos em mexer no celular. Não nos importamos. Isso apenas atesta que nós não levamos tão a sério assim esse momento que nós estamos tendo agora. Eu estava lendo essa semana um artigo e eu achei algumas coisas engraçadas nesse artigo, falando sobre essa falta de reverência no culto. E nesse artigo o autor ele cita que existe o crente noticiário. Sabe o que é um crente noticiário? É aquele que no meio do culto faz uma selfie e posta nas redes sociais dizendo: cultuando com os brothers. Ou hoje o culto está puro poder. Ele ainda diz sobre o crente paparazzi. Ele fala que existem cultos que parecem mais uma apresentação do Oscar. Sabe quando alguém desce do carro e vai passar naquele tapete vermelho, que fica um monte de gente tirando foto? Ele falou: olha, o pregador às vezes tem que pedir licença porque tem alguém tirando foto na hora que ele está pregando. Queridos, são apenas algumas aberrações que reforçam o que precisamos aprender com Salomão. Precisamos temer a Deus ao nos colocar diante dele em culto. Nós não estamos aqui domingo após domingo para brincar. Há seriedade nesse momento. A seriedade é a partir do momento que você entra por aquelas portas. A seriedade é quando você sai da sua casa dirigindo para cá. A seriedade. Nós não estamos nos colocando diante de qualquer pessoa, mas é diante de Deus. É diante de Deus. E eu quero trazer algumas aplicações para nós, para que possamos entender ainda melhor
Vamos colocar na prática esse texto. Primeira, dentro daquilo que Salomão nos mostra, é que devemos cultuar somente a Deus. Salomão nos mostrou que o ato de culto deve ter como centralidade a pessoa de Deus, pois o lugar em que o povo se reúne em seu nome é santo. Confissão de Fé, capítulo 21, seção 2, ensina que o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Nada deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Na liturgia nós lemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, em que Jesus aponta o Senhor Deus como o único personagem em torno do qual o culto deve se desenvolver. Calvino dizia que toda verdadeira religião está arruinada, a menos que Deus seja invocado, pois tão logo a pureza do culto é pervertida, não permanece nada íntegro e saudável, e a fé é completamente subvertida. Quando em um culto as pessoas vão à igreja com a intenção apenas de obter algum benefício particular e se esquecem de adorar e cultuar a Deus, elas não estão cultuando. Nós cultuamos a Deus, não é para receber as bênçãos de Deus, mas para expressar nossa fé em adoração, em louvor e gratidão. O culto a Deus deve ser a atitude natural do povo de Deus em reconhecimento prazeroso do seu senhorio sobre a existência dele e dele ser o provedor de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. O culto jamais deve ser usado para atrair pessoas, servindo como um entretenimento para aqueles que participam. O culto serve para agradar não aquele que cultua, mas quem é cultuado, a quem o culto é dirigido, Deus. Por isso, eu gostaria que você repensasse as primeiras perguntas que eu fiz ao iniciar esse sermão. Não existe culto ruim. Não existe. Quem sabe é o seu coração que não tem a centralidade em Deus na hora de cultuar. O culto não é feito para gostos pessoais. O culto é feito para agradar aquele que instituiu o culto, Deus. E é tão comum, quando nós chegamos na igreja, mas eu gosto tanto daquela música, tinha que ser aquela música. Eu gosto tanto daquele texto, tinha que ser aquele texto. Não é o seu gosto que determina, não é meu gosto que determina. A Escritura Sagrada determina como que Deus deve ser adorado. É Ele que disse que devemos adorá-lo não do jeito que queremos, mas do jeito que Ele determina. E o princípio regulador que determina como nós cultuamos a Deus é a palavra. É a palavra. A segunda aplicação que trago para mim e para você é que devemos cumprir os votos feitos a Deus. Salomão, nessa passagem, nos exortou que quando nós votarmos algo para Deus, nós devemos pagar. Pois Deus não se agrada de tolos. Você quer colocar Deus contra si mesmo, como diz Salomão, então não cumpra os seus votos. Novamente eu volto para a Confissão de Fé, capítulo 22. Capítulo que trata sobre votos. E lá destaca que o voto é uma promessa feita a Deus, em que aquele que vota coloca-se em posição de cumprir, pois deixá-lo de cumprir é um ato de irreverência para com Deus. E nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que cumpriram seus votos. Ana votou se Deus lhe desse um filho, iria dá-lo ao Senhor, e assim o fez. A Paulo também, que fez voto em Atos, e muitos outros servos que fizeram voto ao Senhor e cumpriram. O voto tem a ver com dar a palavra e mantê-la. Se você prometeu algo, cumpra. Nós vemos a liturgia, Salmo 15, versículo 4. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, mesmo que você vai sair no prejuízo, você irá manter a sua palavra empenhada. Isso aqui meio que dói os ouvidos, porque nós vivemos uma cultura onde a palavra de honra está em baixa. Houve tempos
em que um documento não era necessário para que as pessoas pudessem honrar o que diziam. Vocês lembram da expressão de cruzar os bigodes? A expressão antiga. Quando dois homens voltavam a fazer um acordo, vender alguma coisa, não precisava de documento. Simplesmente apertavam a mão e o acordo estava selado. Não existia mais volta. A palavra dada era a palavra empenhada. Hoje, queridos, até contratos são quebrados. Hoje, nem mesmo o papel vale. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro Tempos Líquidos, ele nos fala sobre isso. Ele ensina que a virtude que se proclama servir melhor os interesses dos indivíduos na pós-modernidade é a flexibilidade. Ou seja, a prontidão repentina que os homens têm em abandonar compromissos e lealdades sem arrependimentos. Quantos crentes estão totalmente enganados, pensando que existe esta flexibilidade no que diz respeito ao relacionamento com Deus? Quantos tolos em nossas igrejas que no dia da profissão de fé se comprometem a dar o dízimo, mas não devolve, que se compromete a levar uma vida cristã digna de um convertido, mas vive muito abaixo da expectativa. O que Salomão nos exorta hoje é: cumpra os seus votos assumidos diante de Deus. Se você fez o voto de ensinar a Bíblia ao seu filho, cumpra. Se você fez o voto de abençoar a obra missionária, cumpra. Se você fez o voto de ajudar alguém, cumpra. Nós cristãos, temos que ser o tipo de pessoa que dá a palavra e mantém. Salmo 15, versículo 4. Deu a sua palavra, você vai sair no prejuízo. Sua palavra de honra. Mantém. Tem alguém tentando conectar a internet. Não há conexão, viu? Então não tente. Isso é proposital para você não entrar na internet. A terceira e última aplicação. Nós devemos entender que no culto, aquilo que nós estamos fazendo agora, nós exercemos o sacerdócio universal dos crentes. No momento de culto, nós exercemos o sacerdócio universal dos crentes. Salomão vislumbrou aquilo que se passava no templo, a casa de Deus. Mas Salomão não sabia que um dia não haveria mais necessidade de oferecer sacrifícios para se chegar diante do Senhor. Não existe mais a necessidade de oferecer sacrifícios como culto a Deus, porque o nosso precursor na presença de Deus, Jesus Cristo, já veio. O homem caído em pecado nunca conseguiria se achegar a Deus ou diante de um Deus santo por seus próprios méritos, mas o próprio Deus santo providenciou um mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como afirma Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo é o mediador porque ele representa tanto Deus quanto os próprios seres humanos, uma vez que ele é 100% Deus e 100% homem. Nós somos aceitos por Deus em Jesus e não podemos, portanto, nos apresentar diante de Deus sem Jesus. Hebreus 13:15, que nós também lemos na liturgia, afirma que por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus afirma que o verdadeiro culto precisa ser oferecido a Deus por meio de Jesus Cristo, pois é somente por meio de Cristo que algo pode ser agradável a Deus. Calvino defendia que jamais culto algum haja agradado a Deus, a não ser aquele que contemplasse a Cristo, pois todas as formas de culto são defectivas e profanas, a menos que Cristo as purifique pela aspersão do seu sangue. Assim, quando nos reunimos para cultuar a Deus, exercitamos o sacerdócio universal dos crentes por intermédio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. No culto público, aquilo que estamos fazendo agora, nós exercitamos o sacerdócio universal dos crentes de 3 formas. Primeiro, nós falamos com Deus por meio dos
cânticos, orações, credos. Nós já fizemos isso. Nós também exercemos uma segunda forma. Nós ouvimos e somos alimentados pela palavra de Deus, a qual é lida e pregada, que estamos fazendo agora. Mas há uma terceira forma. Compartilhamos a nossa fé mediante testemunho uníssono daquilo que cremos e do que Deus tem feito por nós. Quando nós terminamos o culto, geralmente há um amém tríplice. É uma forma de compartilharmos isso. Por conta disso, temos que fazer de tudo para não nos ausentar dos cultos. Hebreus 10, 25 nos fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, pois a nossa frequência aos cultos aponta para o nosso desejo de adorar, aprender, servir a Deus. O culto sempre envolve o desejo de participar por meio do ofertante, ou seja, na hora do culto, nós oferecemos sacrifícios de louvor a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Um teólogo no passado afirmava que nenhum homem pode excluir-se dos cultos regulares da comunidade a qual pertence, sem sérios prejuízos para a sua vida espiritual pessoal. É por isso que eu me dirijo a você, meu caro irmão turista. Reveja urgentemente a sua atitude, pois você está colocando em risco, e em sérios riscos, a sua vida espiritual. Não pense que as suas excessivas faltas não lhe têm causado um terrível mal espiritual, pois tem. A sua frieza, o seu desânimo em vir à casa de Deus já revela o quão fria anda a sua vida espiritual. Há um escritor, Voalma, que afirmava que é pelo culto que a igreja vive e é nele que pulsa a vida da igreja. Dessa forma, nós podemos e devemos exercitar o sacerdócio universal dos crentes. E é isso que nós vamos fazer agora, cantando. Há uma canção que diz: é o teu povo aqui presente, todos uma só voz, declarando que só tu és grande, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar em resposta àquilo que ouvimos. A canção É o Teu Povo.
coisas do seu amor.